Bom dia, Néia. Bom dia, tudo bem? Nós já vamos dar início à nossa EBD. Você que está entrando aí, seja bem-vindo. Que Deus possa nos abençoar aí nessa manhã. Nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje o nosso tema, organismo ou organização. Se é que um é melhor do que o outro, o que nós somos na realidade, como devemos agir ou como deveríamos agir, né? Eu acho que a ideia principal seria de como deveríamos agir. Bom dia, Michele, bom dia, Camila, bom dia, que Deus abençoe a vocês. Vamos dar dando 5 minutinhos aí para o pessoal ir entrando, para a gente poder iniciar a nossa EBD. Bom dia, Roberta, também, que Deus te abençoe, você, todo mundo aí na sua casa, Daiane, Alexandre, as meninas, Vasquinho, que todos sejam abençoados aí também. Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. Tem sido uma manhã edificante, uma manhã, pelo menos para mim, tem sido gratificante poder fazer aquilo que eu mais amo, que é transmitir um pouco daquilo que eu tenho recebido. E a Bíblia diz que é aquilo que você recebe de graça, que você dê de graça. Bom dia, Alex, também. Deus te abençoe. Hoje, logo mais, também nós teremos o nosso culto. Os cultos estão sendo muito bem frequentados, então vamos continuar pedindo a direção de Deus para que tudo possa concorrer para a glória do nome dele. Eu espero muito em breve estar retornando também aos cultos presenciais. A minha ideia aqui é que a gente deva voltar em agosto, começo de agosto eu já devo estar nos cultos presenciais. A nossa EBD ainda não sabemos se ela continuará sendo online ou não. Bom dia, Ana Paula, bom dia, o Alex aí também, Alex que ajudou bastante a gente aqui. Para quem não sabe, Carla está internada, a Mali está com ela lá no hospital, essa noite dormiu com ela, né, para ela poder se acalmar um pouco, porque ela corria o risco de ter que dialisar novamente, então, mas graças a Deus, Deus está cuidando da Carla, e hoje eu estou aqui sozinho, me virando aqui sozinho. Então, os irmãos que tiverem suas perguntas vão colocando aí também e eu vou tentar responder à medida que eu conseguir captar aqui e anotar. Porque hoje a minha secretária, que é a Mali, não está presente, ela que anota todas as perguntas e vai me passando. Então, eu queria convidar você nesse momento para a gente orar, falar com Deus. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Vamos orar, falar com Deus. Onde você estiver, curve sua cabeça. Deus tem sido bom para conosco, Deus tem sido bom para com a nossa igreja. Então vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigado pela manhã desse dia, essa manhã de sol, que o Senhor possa fazer raiar a Tua luz no coração de cada um de nós, que nós possamos estar cheios da Tua alegria, da Tua força, da Tua presença, enfrentando quaisquer circunstâncias que sejam adversas, porque nada pode impedir o Teu agir, e o Senhor tem estado conosco, nos abençoando. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que tem acompanhado a Escola Bíblica Dominical e continua nos abençoando e que nossa conversa hoje possa ser edificante. Por isso, ajuda-nos através do Teu Santo Espírito, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nosso tema hoje é um tema bem interessante. Esse tema, eu vou tentar resumir por que eu achei que deveria trazer esse tema. Bem, existem duas questões que a gente vê na igreja
e que são muito comuns, se não tivermos cuidado, nós nos envolvermos mais com uma do que com outra. As duas são essenciais, as duas são importantes. A igreja não vive sem que haja a sua organização interna e nem ela subsiste se ela não for organizada como instituição. Então, ela é uma igreja, por exemplo, a nossa igreja tem a sua doutrina, ela tem o seu nome, ela tem o seu CNPJ, ela como instituição funciona como organização. E como organização institucional, ela funciona dentro dos seus padrões, dentro da sua doutrina, para exercer o serviço que, como igreja de Cristo, igreja universal, aquela onde se reúnem os salvos, onde se reúnem os que foram alcançados pela graça de Jesus, todos esses, eles têm algo em comum e eles receberam de Deus um dom, um talento, uma orientação, uma direção, para que pudessem então exercer o seu serviço. O serviço cristão, o trabalho que desenvolvemos, ele é exercido na organização. Ele é exercido de maneira organizacional. Então, a igreja existe para que aqueles que estão servindo possam trabalhar nela, servir através dela e alcançar os seus objetivos, aqueles que estão propostos em seus corações, aquilo que a sua liderança propõe, aquilo que cada membro deseja, através com os seus líderes, desenvolverem na sua vida. Então, todos esses objetivos são objetivos comuns, para que, de maneira organizada, de maneira bem elaborada, planejada, possamos ir adiante, crescendo e desenvolvendo um bom trabalho para a glória do Senhor. Agora, o organismo vivo, esse sim, ele não tem a ver com essa estrutura organizacional. Esse organismo, ele tem a ver com o chamado que você possui, tem a ver com o que corre dentro de você. Eu costumo pensar que nós abraçamos, e como eu disse na última semana, nós somos aquelas pessoas que decidimos a nossa vida entregar a Jesus Cristo. Então, como nós falamos, decisão é cingir de alguma coisa. Então, abrir mão de alguma coisa. Quando você casou, dei o exemplo na semana passada, você fez uma decisão de abraçar sua esposa, seu esposo, como companheiro até o fim de seus dias. Então, você decidiu ter aquela companhia ao seu lado. A mesma coisa não é diferente do nosso caso espiritual. Nós decidimos por Cristo, então entregamos a nossa vida a Jesus e agora caminhamos com Ele em todo o tempo. Nós não vamos desistir de caminhar com Cristo. Ele passa a ser o nosso referencial. Nós estamos olhando para Jesus, nós vamos olhando os seus passos. Como discípulos de Cristo, nós vamos buscando ser como Ele. Nós não queremos imitá-lo, nós não queremos fazer o que Ele faz tão somente, mas nós queremos ser igual a Ele. Queremos ter o mesmo caráter, queremos ter a mesma postura, queremos desenvolver uma personalidade diferente, queremos promover o reino de Deus através de ações, palavras, atitudes, enfim, nós somos esse organismo vivo onde o sangue de Jesus corre com o nosso sangue. Esse organismo vivo, ele vai além das quatro paredes, ele não está preso às quatro paredes. E eu costumo pensar que quando a gente decide-se por Cristo, nós abraçamos uma causa. Então eu penso que a primeira coisa que nós precisamos identificar qual é a causa que nós abraçamos. Hoje há muitas causas que nós deveríamos estar abraçando na nossa geração. E entre organização e igreja surgem alguns problemas.
porque às vezes nós encontramos muitas dificuldades nos relacionamentos por causa da organização, por causa da instituição, por causa do serviço que queremos desenvolver, enquanto outros não desenvolvem e imaginamos de acordo com o esperado, mas nem por isso eles deixam de ser organismo vivo. Então, organismo e organização. A geração que nós vivemos hoje é uma geração que eu fico observando, uma geração estranha, porque é uma geração que a gente fica vendo as dificuldades de se passar o bastão, não é verdade? A minha época de seminarista, o meu pastor, na época, quando eu entrei no seminário, ele dizia o seguinte: Alberto, você agora é seminarista, então eu quero você do meu lado e você vai aprender na prática o que é desenvolver um ministério pastoral. Então você vem para cá e eu quero que você esteja do meu lado. Então eu pude presenciar muitas coisas, muitas decisões, muitas lutas pessoais. Eu fui desenvolvendo essa questão até que então esse bastão me fosse passado, não o bastão do poder, mas o bastão da causa, de abraçar uma causa. Eu aprendi na prática o que é ser pastor e não deter o poder de ser pastor. O poder de ser pastor, o poder de ter uma liderança, o poder centralizador de algumas pessoas é para a organização. E quando não se tem o organismo vivo desenvolvido em seu coração, esse ego, ele supera essas necessidades do organismo vivo e passa a viver debaixo da organização. Então nós precisamos aprender a desenvolver esses dois lados da nossa vida cristã, tanto como organismo quanto organização. Eu creio que nós precisamos, há muitas causas. Na minha época, por exemplo, a causa que eu resolvi abraçar era a causa da evangelização. Eu comecei a viver com os jovens da igreja um amor muito grande pela evangelização. A gente via as necessidades das pessoas mais carentes, humildes, como eu vejo alguns irmãos fazendo ainda hoje em dia. E nós tínhamos esse desejo, essa paixão, esse desejo de fazer com que as coisas fossem bem feitas, né? E a gente queria pregar o evangelho, a gente queria anunciar Jesus Cristo, a gente ia de casa em casa, a gente batia nas portas. Então a causa que eu abracei era de proclamar o reino de Deus. E principalmente para algumas pessoas específicas, aquelas que tinham necessidades espirituais claras e evidentes, aquelas que desenvolveram ao longo da sua vida alguns fatores emocionais, algumas necessidades que lhe traziam dor e sofrimento. Eu vivi com meu irmão que era viciado em drogas, então aquilo para mim me doía o coração. Então quando eu vi uma pessoa assim, eu queria abraçar aquela causa. Então eu abracei uma causa, eu abracei um objetivo. Não só ser pastor, não foi só para pastorear uma igreja. O pastorear uma igreja foi apenas uma contingência da causa que eu abracei. E quando eu fui pastorear o meu primeiro ministério, eu me deparei exatamente com a situação que era a causa que eu tinha abraçado. A igreja tinha necessidades, a igreja tinha necessidades básicas, tinha muita gente com falta de ensino e era necessário que eu me esforçasse mais, estudasse mais,
para poder anunciar o reino de Deus de uma maneira clara, onde eu pudesse ensinar as pessoas a desenvolverem a sua vida cristã, a desenvolverem a sua relação com Cristo, a desenvolver a sua relação com a igreja de maneira saudável, de maneira sadia, salutar, onde ela não vivesse sempre com a culpa no coração, onde ela não pudesse olhar para mim como pastor, como aquele que aponta os erros, que está sempre procurando uma coisa para discipliná-los. Não, eu tinha uma causa e eu queria levar isso para a igreja para que ela também abraçasse essa causa. Foi difícil, foi muito complicado no início, mas nós conseguimos fazer algumas coisas bem interessantes, fruto dessa causa que nós abraçamos. Por exemplo, nós nos engajamos em muitas organizações, nós nos envolvemos com a obra social na comunidade, nós nos envolvemos com bancos de empregos. Então nós tínhamos um objetivo, nós tínhamos uma causa, nós lutamos por uma causa, nós lutávamos para que aqueles objetivos fossem alcançados e nós não tínhamos, e eu lutava para que aquilo fosse comum na igreja, para deixar o poder de lado. A questão do clero, né? Que a gente tem muito isso ainda em vigor, onde quem manda na igreja são os líderes, é o pastor, quem manda é a liderança que decide, a liderança que faz, a liderança que vai à frente. A liderança sim é importante, o pastor é importante, o pastor é necessário, a liderança é necessária, mas o poder não é, porque o poder consome o ego de cada um e às vezes desvirtua o caminho de muitas igrejas. Então a organização, ela fere muitas vezes o organismo vivo, que é aquilo que você abraça, aquilo que você é desafiado a fazer, aquilo que você luta para que as portas sejam abertas. São causas que eu vejo hoje, a juventude, de um modo geral, ela não tem se preocupado muito com isso nas nossas igrejas. Eu vejo muitas dificuldades, a juventude de hoje nas nossas igrejas de maneira geral, e eu tenho observado isso hoje nas redes sociais e nos vídeos que eu tenho observado, é muita importância para louvor, muita importância para a pregação, ensino. Sim, isso é muito valioso, eu não estou descartando essa importância, esse valor, mas eu vejo os jovens hoje sem abraçarem uma causa. Hoje, poucos dos nossos jovens se envolvem com a comunidade em que vive, estão enveredados com as causas sociais da nossa sociedade. Muitos jovens, porque são eles que vão adiante. Eu digo isso porque hoje eu estou com 60 anos. Eu não tenho mais mesmo o pique que eu tinha no passado, de pegar uma barraca com o pastor da igreja e com os jovens da igreja e a gente levar para a praia e desafiar as pessoas a ouvirem o evangelho, criar estratégias, mecanismos para que a palavra de Deus fosse ouvida, para que aquelas pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus. Então, o nosso objetivo não era o templo, o nosso objetivo não era a igreja em si. A gente estava na igreja, a gente ia para os cultos, nós não faltávamos os cultos, mas nós vivíamos trabalhando fora da igreja, exercendo o organismo vivo que é chamado de igreja, fora do templo, fora da comunidade local. Então essa comunidade local, ela precisa desenvolver essas habilidades para que a gente possa levar isso ao povo. Esse é o organismo e em detrimento da organização. Mas deixa eu, pelo menos, fazer uma separação aqui do que é organização e organismo, né? Porque para que a gente tenha bem claro o que dizem os especialistas. Então eu separei aqui pelo menos alguma coisa que é interessante. O organismo vivo, por exemplo, essa palavra organismo, ela vem de uma palavra grega
que está relacionada ao corpo, à alma, ao nosso interior, de qualquer indivíduo que incorpore as propriedades da vida que recebe. Então, esse organismo vivo tem a ver com aquilo que você recebeu. Por exemplo, você está vivo, você recebeu isso é dádiva de Deus, é bênção de Deus. Você, quando recebeu Jesus Cristo na sua vida, e você decidiu por Ele, você decidiu entregar a sua vida a Ele, você agora recebeu Ele no seu coração, então você tem esse organismo que pulsa no seu coração a cada dia, a cada instante, para que você abrace as causas que estão por aí. Por exemplo, nós temos muitas causas que nós poderíamos visualizar. Uma das causas que poderíamos estar lutando hoje, por exemplo, a nossa juventude, os jovens de hoje, eu vejo muitos engajados, é contra a corrupção. Como é que vamos lidar com isso? Como é que vamos falar disso na nossa igreja, nas nossas igrejas? E como os jovens estão envolvidos nessa situação para evitar a corrupção sistêmica que acomete o nosso país? Nosso estado do Rio de Janeiro é absurdamente corrupto. Nós não temos palavras para colocar, para dizer como o nosso estado está, de tão decadente, decaído pela corrupção. Isso é uma causa que nós deveríamos abraçar, lutar contra a corrupção. E são os jovens que têm que abraçar essa causa, esse envolvimento comunitário, esse envolvimento social. Talvez eu esteja parecendo que esteja me lembrando um pouco da teologia da libertação, mas não é por aí que muitos pensam, né? A teologia da libertação tem um outro viés, e eu estou falando aqui de um envolvimento social, envolvimento comunitário, onde não apenas a igreja possa dar as coisas para as pessoas, mas a igreja criar condições para que as pessoas, elas mesmas possam desenvolver a sua vida, elas mesmas possam se desenvolver, possam criar mecanismos de subsistência, de luta, de pensamento, fazer as pessoas pensar, fazer as pessoas refletir. Nós ainda estamos vivendo muito, a igreja, naquela questão de apenas dar e esquecemos do principal, né? Eu aprendi que não adianta você dar só o peixe, você precisa ensinar a pessoa a pescar também. Então, você ensina a pescar e você dá o peixe. Não foi isso que Jesus fez? Quando Pedro estava limpando as redes com Tiago, João, e eles estavam ali desolados, tristes, abatidos, porque não haviam pego nada durante a noite. Jesus chega, encontra-se com a multidão, sobe no barco deles, prega um sermão que a gente não sabe qual foi esse sermão, mas eu imagino que aquele sermão tocou tanto no coração do apóstolo Pedro que ele ficou ouvindo aquelas palavras, ouviu, depois de terminar o seu sermão, a sua palavra, Pedro ouviu Jesus dizendo o seguinte: coloquem as redes de volta no barco e vamos para o mar. E Pedro ainda vai dizer: pescamos a noite toda, nada pegamos. E Jesus disse: coloquem as redes no barco e vamos de volta para o mar. E era cedo, era manhã para todo pescador, aquilo não é hora do peixe bater. E Jesus levou eles e ensinou-os a pescar. E depois de pescarem muitos peixes, terem a rede abarrotada de peixes, voltarem para a praia, Pedro disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pedro entendeu a mensagem que ele havia ouvido antes e o poder que aquele homem exercia, o poder que Jesus tinha, a graça que ele transmitia. Tanto que Jesus disse o seguinte: olha, vinde agora após mim, e vocês não mais serão pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. Então agora eu vou ensinar vocês a pescar vidas. E eu creio que isso nós estamos deixando a desejar, nós estamos deixando de ensinar as pessoas a pescar vidas.
O discipulado cristão nos dias de hoje tem sido apenas de ensinar o que é certo e o que é errado, mas nós não estamos nós não estamos ensinando as pessoas a irem para o evangelismo, para a prática da evangelização. E eu não digo ir para a rua, entregar folheto, e que no meu entendimento isso não é evangelização. Entregar folheto, para mim, não é só evangelização. Pode ser sim, porque o Espírito Santo age de todas as maneiras. Mas eu creio que a gente tem falhado como organização, porque nós não estamos imbuídos de um organismo vivo, capaz de levar as pessoas a abraçarem uma causa e lutarem por aquilo, e abraçados àquela causa, serem desafiados a irem até o fim. Então eu creio que nós precisamos desenvolver. Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante que me chamou a atenção, porque eu achei curiosa. Muitas pessoas, elas já não têm mais seus dentes, não é verdade? Isso é apenas uma piada que contou um pastor. E ele dizia o seguinte: no inferno não vai haver banguelas, gente sem dente, né? Não vai ter gente sem dente no inferno, porque lá no inferno, diz a palavra de Deus, vai haver choro e ranger de dente. Então banguela não vai para o inferno, né? Isso eu achei muito interessante, essa piada, porque eu fico imaginando que muitas vezes a gente imagina dessa mesma maneira. A gente olha para as pessoas e a gente diz: isso daí vai mesmo para o inferno, ou essa pessoa não vai para o inferno. Então a gente começa a julgar as pessoas de uma certa maneira, e a nossa postura às vezes tem sido equivocada, tem sido mal elaborada no desenvolvimento da prática da vida cristã. A organização é para que a gente aprenda na igreja, porque a igreja, templo, reunião de comunidade dos santos, a Bíblia diz, é para que a gente aprenda, para que a gente possa crescer no ensinamento e a gente possa desenvolver a nossa vida até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, a estatura de Jesus Cristo. Então, a gente ser igual, a gente ser como Ele. Então, a gente aprende na igreja, não é para ficar na igreja. A gente aprende na igreja para ir para a rua, para desenvolver isso na nossa família, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na faculdade. Então, na sua vizinhança, como é que as pessoas te observam? Como é que as pessoas te veem? Essa semana eu estava caminhando aqui na praça, e eu estava caminhando num horário que quase ninguém mais. Eu vou num horário onde não tem quase mais ninguém caminhando. A Mali costuma ir com o Daniel por volta de 5h30, 6 horas da manhã, porque é um horário que ainda quase ninguém está começando a caminhar. Eu já vou por volta de 11 horas, 11h30, a hora que eu vou caminhar, faço uma hora de caminhada, nesse horário. Boto meu bonezinho, meu óculos escuro, passo meu protetor e vou dar minha caminhada. E vou feliz da vida, escutando louvor. E não vejo ninguém na praça, fica vazia. As pessoas já não estão mais naquele lugar. Mas houve um dia que passou uma pessoa e eu estava observando que essa pessoa ela estava com um livro, caminhando com um livro na mão. Eu achei muito interessante. E eu passava por ela, porque eu já estava correndo, e eu passava por aquele senhor com um livro na mão. Ele caminhando com o livro, não sei como é que você consegue caminhar na praça com um livro, lendo um livro, mas ele estava lendo um livro. E aí eu comecei a acelerar para dar outra volta para saber que livro era aquele. E quando eu fui aproximando dele, eu observei que ele estava lendo o Evangelho de João. Eu achei muito interessante, porque ali estava uma pessoa envolvida na sua leitura, fazendo a sua caminhada, fora dos padrões naturais, que é você estar em casa, num lugar quieto, mas ele estava lá lendo. Enquanto eu estava com meu fone de ouvido, escutando também a leitura da palavra de Deus, ele estava lendo, e eu achei interessante isso. Como tem sido isso, não é verdade? Então, a gente observa, eu não podia imaginar que aquele meu vizinho poderia estar lendo o Evangelho de João. Então, essas coisas a gente começa a perceber
a desenvolver na nossa vida, na prática de igreja como organismo vivo. Então é você saber desenvolver isso. Nós vivemos hoje, irmãos, infelizmente, uma geração mais de seguidores, de admiradores do que de seguidores. Isso por conta da organização. Hoje eu vivo um senso de crítica muito grande. É um senso crítico muito... E esses últimos meses, observando, lendo e observando o que está sendo anunciado, pregado nas redes sociais, eu fico imaginando como é possível certas coisas estarem acontecendo nos dias de hoje, onde nós estamos vivendo um caos na saúde. É triste nós termos mais de 1.000 mortes por dia no nosso país, e parece que isso ficou tão abstraído da nossa realidade espiritual que a gente fica... já virou comum, natural, e eu fico assim, isso não é possível que esteja acontecendo. Aqui dentro do meu condomínio, nós já tivemos 2 pessoas que faleceram, nós tivemos algumas que contraíram o vírus, foram internadas. A minha filha foi internada com a Covid-19, pessoas morrendo. Então, quando eu caminhava e via o sofrimento, a dor de uma pessoa que havia perdido um filho de 46 anos de idade com o vírus, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa cheia de vitalidade, sem nenhum problema. E como não se condoer disso? E a gente chegou aqui triste, aqui em casa ficou triste porque a gente conhecia, meu filho era amigo do rapaz que faleceu. Então é uma dor, é um misto de sentimentos que nos absorve, que nos envolve. E eu fico observando muitas pessoas preocupadas com aqueles que estão seguindo, com os seguidores, com os admiradores, né? Ficam mais admirados com determinadas pessoas. A gente vive hoje a preocupação de quantos seguidores eu tenho, quantas visualizações nós vamos ter, quantos nós vamos impactar, a quantas pessoas nós vamos chegar a atingir na nossa mensagem, na nossa fala. Como é que isso vai chegar? Isso, para mim, é uma falha que nós estamos carregando dentro de nós, por nós estarmos tratando a Igreja de Jesus não como organismo vivo, mas como organização. As duas têm que caminhar lado a lado. Uma não pode se sobressair mais do que a outra. Nós não podemos viver para trabalhar na igreja. Nós não podemos viver para investir a nossa vida o tempo todo dentro da igreja. Olha que coisa curiosa. Nós estamos há 3 meses. No caso da nossa igreja, particularmente, nós estamos voltando agora gradativamente aos cultos presenciais, com 2 cultos ao final do dia, às 5 e às 19, e a gente tem tido a participação das pessoas que estão voltando lentamente, muita gente com medo ainda, muita gente com receio, e eu não acho que isso é falta de fé, como muitas pessoas costumam pensar. Eu não acho que seja desabonar a presença de Deus, porque eu vi muito crente morrer, eu já vi muita gente cristã morrer por conta desse vírus, e eu fico preocupado, sim, eu fico preocupado com os meus irmãos, eu fico preocupado comigo, com minha família. Então a gente se envolve todo cuidado, a igreja está com todo cuidado, com todas as proteções, com todo o trabalho para evitar. Então a gente está tendo cuidado para seguir as coisas de maneira lenta, para voltar àquilo que nós estamos chamando de novo normal. Nada vai ser mais como antes. Até que a gente tenha uma vacina contra essa doença, nada vai ser como antes. Nada vai ser igual ao que era. Onde a gente vivia socado dentro da igreja. Então tudo a gente fazia dentro da igreja, tudo tinha que ir lá, tudo era reunião, tudo era programa. Então a gente acabou descobrindo que a gente precisa
de muito menos da igreja templo e muito mais do organismo vivo. Eu vejo pessoas que estão trabalhando fora do templo, estão envolvidas, engajadas na obra social, na evangelização, que pregam, que anunciam, que são chamadas. Nós temos pessoas que conversam com outras e trazem luz, elucidação, trazem ensino, e não estão no templo. Essas pessoas transmitem a outras. A nossa variedade a nossa pluralidade de ensino hoje é absurda. Antigamente a gente podia dizer que a gente dependia de um templo. Hoje a gente viu claramente que a gente não depende de um templo. A gente tem o templo, é preciso sim, é importante, a gente se reúne no templo como família cristã, como comunidade de salvos, mas a gente tem que observar como a gente tem vivido como organismo vivo. O que a causa de Jesus trouxe para nós? O que Jesus trouxe para nós que impacta a nossa vida de uma tal maneira que a gente lute para alcançar esses objetivos? Então, essa questão dos admiradores e os seguidores são questões completamente diferentes. A gente admira mais uma determinada igreja, admira mais um determinado pastor, quando a gente deveria seguir mais os ensinos que são transmitidos, e se esses ensinos são coerentes com as Escrituras Sagradas. Ontem eu estava vendo um vídeo, se eu não sei quem me enviou, não me recordo agora, não sei se foi o Marcelo, que o Marcelo é que descobre essas coisas, não sei de onde, e uma pessoa que se dizia pastor, dizendo o seguinte: eu estou usando uma máscara, a minha máscara é invisível, e eu quero vender essa máscara para você, ela custa R$300. Isso na rede social é um absurdo, uma coisa dessa, mas é isso que está acontecendo. Se nós não tivermos essa causa dentro de nós, a causa do Evangelho, por que nós abraçamos o Evangelho? Evangelho é boas novas, é novidade de vida. Então a gente precisa desenvolver isso na nossa vida. A gente precisa experimentar o divino de maneira mais real, mais verdadeira. E eu creio que isso a gente tem necessidade clara de buscar. Não apenas quando estamos reunidos na organização, não apenas quando estamos reunidos na instituição religiosa, mas fora dela. E para isso, na instituição, na igreja, nós aprendemos. E quando você e eu aprendemos, nós precisamos colocar em prática. Porque a palavra de Deus diz isso. Jesus, eu sempre ensino e sempre disse, porque foi assim que eu aprendi, que o melhor manual que Jesus deixou para a minha vida e para a sua vida foi o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Ali você tem tudo o que você precisa para desenvolver a sua vida. Se você associar o Sermão da Montanha com os ensinos do apóstolo Paulo nas cartas aos Gálatas, aos Colossenses, aos Filipenses, você vai desenvolver a sua vida espiritual de uma maneira tremenda. Mas quando Jesus termina o seu Sermão da Montanha, lá no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras será comparado a um homem prudente, um homem que tem racionalidade, razão, um homem sensato. A gente falou sobre isso numa das últimas escolas bíblicas dominicais. A gente ouve de Jesus isso: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não basta ouvir, tem que praticar. E Jesus vai dizer: será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa. E aí eu posso chamar minha família, a minha vida, o meu trabalho, a minha faculdade, a minha igreja. Edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, sopraram os ventos, correram os rios, mas a casa não caiu porque ela estava firmada sobre a rocha.
Diferentemente daquele que ouve as minhas palavras, disse Jesus, e não as pratica, será comparado ao homem insensato. A insensatez impera em nossa sociedade, não é isso, irmãos? A gente vê tanta insensatez, é tanta coisa absurda que a gente não tem nem como mencionar. Será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. A casa vai ser edificada, a casa vai ser construída. Eu acho interessante a colocação de Jesus, porque ele não diz que não vai conseguir construir. Ele vai conseguir construir a casa vai ser edificada, a casa vai ser bonita por fora, mas por dentro não tem raiz, não tem profundidade, não está firmada, ela não tem convicção daquilo que ouviu e não sabe como praticar, porque ela não consegue desenvolver na sua vida. E Jesus vai dizer que desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos e foi grande a sua ruína, porque estava edificada sobre areia. Então nós precisamos construir essa edificação com mais firmeza na nossa vida espiritual, entendendo que quando a gente vai para a igreja, quando a gente está na igreja, a gente aprende, a gente é tomado desse ensino valoroso. Quantos ensinos a gente recebeu ao longo da nossa vida espiritual, irmãos? Como eu gostaria de voltar a ter 20 anos com os ensinos que eu recebi ao longo dessa vida, porque eu tenho certeza que minha vida seria outra. Assim como você, não é verdade? Agora você que é jovem, desenvolva isso, abrace uma causa. Há muitas causas, como eu disse há pouco, tem causa lutar contra a corrupção, contra aqueles que estão à margem da sociedade, quantas pessoas que estão vivendo a violência doméstica, quantas pessoas que estão lutando para sobreviver, quantas pessoas que estão nessa luta contra a segregação racial, quantas pessoas estão debaixo do preconceito. Isso são causas que nós temos de abraçar, causas que nós temos de lutar. Conversava esta semana com um irmão da nossa igreja, ainda é membro de nossa igreja, não sei até quando, e ele dizia o seguinte: triste realidade, pastor, é que a gente vê muito preconceito dentro das nossas igrejas. E é verdade, há muito preconceito nas nossas igrejas que vivem com preconceito. Isso é uma causa que a gente tem que abraçar, lutar contra isso. Nós devemos continuar sendo igreja, porque o organismo, ele funciona sempre. A organização vive em função de programas, vive em função de atividades. A gente não pode viver em função de atividade, viver em função de programa. Aliás, nós deixamos durante 3 meses de viver em função de programas e atividades. Passamos a viver como um organismo vivo, não é verdade? A nossa igreja, por exemplo, passou a utilizar a rede social para ensinar, para trazer uma mensagem para as pessoas, para ter uma conversa, um bate-papo informal, conversar sobre a vida, falar com... O pastor conversa com outros pastores sobre a vida, nada que tenha a ver com a realidade de uma igreja, mas sobre vida. E olha que coisa bonita você viver essa realidade, esse objetivo contínuo de um organismo vivo que funciona todos os dias. Funcionar não em dias determinados, mas todos os dias da nossa vida. Isso é organismo e não só organização. Mas a gente não vive sem organização, a gente precisa da organização, a gente precisa da instituição religiosa, a gente precisa para desenvolver, para aprender. Eu me lembro que na minha época de jovem, ainda adolescente, a gente tinha uma classe na parte da tarde na igreja, que era uma classe, tinha a classe que você estudava na escola bíblica dominical pela manhã, e à tarde você ia aprender a desenvolver aquilo que você tinha aprendido. Era uma classe de ensino prático de vida. Então você era desafiado a praticar aquilo que você tinha aprendido. Quando criança, eu já contei a minha história na conversa com o pastor Roberto,
eu aprendi uma coisa muito interessante na igreja com minha avó, que minha avó frequentava e eu ia com ela, que ela me levava, eu era criança. Aprendi todas as histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as histórias, parábolas, contadas ainda no feltro, pelas professoras da EBD. E naquela época, quando ensinava, ao final de cada ensino, as professoras diziam para a gente: agora vocês vão receber um exercício para desenvolver durante a semana. Então vocês vão ter, por exemplo, que ajudar uma pessoa carregando uma bolsa no meio da rua, ajudando uma senhora mais idosa a carregar a bolsa até a sua casa, ajudar uma pessoa mais velha a atravessar a rua, respeitar os idosos. Que tristeza! Eu estou caminhando para uma idade e eu fico preocupado quando eu vejo a falta de respeito na nossa sociedade. Essa é uma causa que a gente pode abraçar, lutar para que as pessoas se respeitem mais, ser mais amenos nas palavras, sem querer agredir os outros, sem achar que os outros têm menos fé que a gente e a gente agride com palavras, a gente não mede as palavras, a gente não pensa e a gente fala, a gente desemboca. Na escola bíblica dominical, quando a gente ainda estava na igreja, a gente tinha o estudo da liderança e tinha a palavra que eram palavras práticas. A gente falou sobre a importância da língua e ainda hoje eu vejo pessoas que não pararam para pensar no que falar e falam coisas que magoam, que machucam os outros e depois nem desculpa pedem, mas quando são confrontadas vão ter que se deparar com a triste realidade de verem o seu erro, porque se não reconhecerem o seu erro é triste, né? Porque não aprenderam nada na vida cristã. Então a gente precisa aprender a desenvolver isso na nossa vida. Eu quero ler um texto de Colossenses, capítulo 1, que a gente tem que olhar e talvez prestar atenção com mais cuidado como esse organismo vivo ela possa desenvolver em nossa vida. E você pode ir colocando a sua pergunta, o seu questionamento, se você tem para fazer, que eu vou começar a observar aqui, para a gente começar a responder, que a gente vai tentar responder. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, quando o apóstolo Paulo ele vai iniciar a sua fala com os irmãos da igreja de Colossos e vai agradecer pela vida deles, vai agradecer porque tudo aquilo que ele ouviu falar daqueles irmãos, tudo aquilo que tinha ouvido, tudo aquilo que ele estava orando para eles serem fortalecidos, anterior ao verso 15 você vai ver isso, e agora ele vai falar sobre a importância do reino de Deus, do reino de Jesus Cristo na nossa vida, a importância da gente absorver isso para a gente. Ele vai falar da supremacia de Cristo, e ele escreve a partir do verso 15, sobre Jesus, dizendo o seguinte: ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E o apóstolo Paulo, depois de falar sobre essa supremacia de Cristo, o valor de Jesus Cristo para a igreja,
e para a vida daquele povo, para a vida de cada um daqueles que recebeu Cristo no seu coração, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 21, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. De que Evangelho você se tornou ministro? Desse Evangelho que o apóstolo Paulo fala? Esse Evangelho que absorveu Jesus Cristo para si, tomou ele na sua vida, fez com que ele fosse reconciliado e tudo aquilo que era de ruim que estava na nossa mente começa a ser absorvido por tudo aquilo que é de Jesus. E você começa a ter uma nova mentalidade, você começa a desenvolver uma nova realidade de vida, um novo viver, um novo caminhar. Paulo escreveu, pelo que se alguém está em Cristo, nova criação é. A palavra certa é criação. Tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então, é novidade de vida, e ali o sentido original é novidade diária, cada dia uma coisa nova. Você não pode ser igual ao que foi ontem, meu irmão. Você não pode viver o Evangelho de maneira diferente do hoje. Hoje você tem que ser melhor do que ontem, então você tem que desenvolver isso com mais vigor, com mais intensidade. Isso a gente não desenvolve na igreja, na organização, a gente desenvolve na vida. A gente desenvolve na praticidade da vida. É no agir, é no falar. Você não precisa ser carrancudo, fechado. Você não precisa ser uma pessoa que vive de cara feia, mal-humorada, que vive de mau humor o tempo todo. Né? Aquela ideia no passado de crente com Bíblia debaixo do braço, cabeça baixa, não fala com ninguém. Isso não existe. O que existe é um evangelho vivo. Esperança do evangelho, de boas novas. Então todo dia coisa nova, a esperança de uma coisa nova, de abraçar uma coisa nova, meu querido. Então abrace uma causa, seja ela qual for. Abrace essa causa, lute por essa causa, ore, interceda, seja vigorante por essa causa, para que os mais velhos dessas organizações possam passar o bastão. Hoje, eu fico pensando no pastor da igreja, que deve estar observando a quem vai passar o bastão quando não mais puder desenvolver o seu ministério. Porque vai chegar uma hora que a gente tem que chegar e dizer o seguinte, não dá mais para desenvolver como eu desenvolvia. Então a gente chega num determinado momento que a gente chegou, é a hora de passar o bastão, é uma corrida. E a gente tem que pensar numa corrida de revezamento, né? Quando você está com bastão, você continua correndo, mas chega no teu limite, você vai acelerando e o que está na frente vai correndo também. Ele não fica parado esperando, ele vai começando a correr. Ou seja, ele foi treinado para receber o bastão enquanto o anterior estava correndo, porque a velocidade tem que ser a mesma e, se possível, mais veloz ainda, para atingir os seus objetivos e chegar à frente dos seus adversários. Assim é a corrida na vida cristã. A gente não pode parar
para pensar em para quem a gente vai passar o bastão. E a gente às vezes vai correndo e se desgastando, tanta gente se desgastando porque já não consegue mais passar o bastão, porque a gente não vê gente querendo ser treinada, não vê gente querendo abraçar causas, não tem gente que abraçaram o evangelho com essa intensidade, com esse vigor. Eu queria desafiar você nessa manhã a encontrar uma causa para você desenvolver esse organismo vivo que há em você, que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Eu queria desafiar você a você ser uma pessoa em que você pense nas coisas de cima e não nas que estão na terra. Que você possa olhar para Jesus e dizer assim: eu quero ser como o Senhor é. Eu não quero copiar os teus passos. Eu não quero aprender o que o Senhor aprendeu. Eu quero ser como o Senhor é. E isso é um desafio tremendo para nós ainda nos dias de hoje, irmãos. Nós vivemos dias onde a igreja, nos dias de hoje, principalmente no nosso país, ela praticamente está dividida. Dividida entre aqueles que acham que uma causa, um objetivo, exclui um outro. Onde a sua mentalidade, a sua doutrina, os seus dogmas, os seus pensamentos excluem outros. Não é assim que a gente pode viver. E a gente tem que procurar desenvolver isso em nossa vida. E que Deus possa nos abençoar grandemente. Vamos lá, irmãos. Vamos tentar responder algumas perguntas que surgiram aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Surgiram algumas pessoas. Algumas palavras aqui. A Michele disse o seguinte: Jesus, nosso maior exemplo. Ele não ficava apenas nos templos, mas ia até as pessoas. Ensinava, pregava, fazia muitos milagres, fazia o ID e alcançava milhares de vidas. É verdade, Michele. Ele pregava não só na igreja, ele ia para as sinagogas, né? Mas curiosamente Jesus era tão fora dos padrões religiosos que ele era expulso das sinagogas. Houve momentos que quiseram apedrejar Jesus, ele teve que sair às escondidas, cercado pelos discípulos e fugir. Porque os seus ensinos diferenciavam dos ensinos dos religiosos da época. E olha que a gente está falando de ensinos de doutores da lei, gente que conhecia as Escrituras, que foram educados no caminho das Escrituras, nos ensinos das Escrituras. Mas quando surgiu alguém que abraçou uma causa diferente daquela que eles abraçaram anteriormente, isso mexeu com o coração deles. E isso foi muito duro para eles, tanto que eles quiseram discriminar, quiseram acabar com Jesus, porque esse ensino não pode. Você não pode caminhar com pecadores, não é possível você andar com gente pecadora, adúltera, você tocar em gente imunda, comer com os pecadores, não lavar a mão como devia, tinha todo um ritual, e agora Jesus, com os seus discípulos, não lavam nem sequer as mãos para comer, tudo era diferente, então eles ficaram indignados com tudo aquilo. Agora imagina você se abraça uma causa, onde você vai direto às pessoas, como eu vejo algumas pessoas fazendo, e como elas são discriminadas na igreja. E como a gente percebe em muitas igrejas discriminação, porque essas pessoas, elas não tinham na época de Jesus acesso às sinagogas. Então Jesus vai até elas, Jesus vai ao encontro delas, chega-se a elas e apresenta o reino de Deus. O reino de Deus é comparado a um homem que encontrou uma pérola de grande valor, voltou para casa feliz. O reino de Deus é comparado a um homem que encontrou uma joia preciosa, uma coisa muito preciosa. Vai e vende tudo que tem para poder adquirir aquele bem. Então é precioso demais.
Jesus falava com as pessoas, tocava nas pessoas, abraçava as pessoas, enquanto que os religiosos da época não admitiam isso. Por isso, a mensagem do Evangelho de Jesus era diferente. A Roberta diz aqui o seguinte: hoje temos igrejas com nomes dos pastores e não de Jesus. Isso seria instituição de Jesus ou é o Evangelho para seguir esses pastores? É uma boa pergunta, Roberta. Hoje, como eu disse, há muitos admiradores, né? Eu admiro muitos pastores, não posso deixar de admirar alguns pastores. Eu admiro, mas eu não posso viver em função dessa admiração. Eu tenho que seguir os ensinos de Jesus, que aquele a quem eu admiro possam ser reais e verdadeiros para a minha vida, para que eu possa desenvolver. Então, tudo que você ouve dessas pessoas, você tem que ir para as Escrituras e estudar. Você tem que meditar, refletir e saber se aquilo realmente condiz com aquilo que Jesus ensina. Por isso, Mateus 5, 6 e 7 é perfeito para cada um de nós. Não estou julgando isso. Isso seria seguir Jesus ou seguir homens? Essas placas, qual a opinião do Senhor? A minha opinião, Roberta, que igreja que tem nome de pastor deveria ser arrancada. Igreja, para mim, tem que ter um nome que sirva a uma causa, a causa de Jesus, e não o nome de alguém. Não concordo, discordo plenamente. Se fosse o nome de uma igreja, eu não estaria nela, com certeza. Como ser um cristão sem seguir pessoas e começar a ver o que Deus tem para nós? Impossível. Não dá para você seguir a Jesus sem olhar as pessoas. A gente não pode dizer aquele discurso que a gente diz assim: olhe para Jesus, não olhe para mim. Impossível, isso não existe. Isso não é possível. Olhe para Jesus, mas olhe para mim também. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Então, você olha para Jesus, vê o que Jesus era, como viveu, como agiu, como procedeu, e olha para aquele que está ensinando sobre Jesus. Se ele está vivendo o mesmo que Jesus ensinou. Se ele não está vivendo, cai fora, porque você vai estar apenas admirando uma pessoa, você vai estar admirando a maneira como aquela pessoa vive e não o procedimento correto daquilo que ele está ensinando. Por exemplo, tem pastores que ensinam a conviver bem com os filhos, a conviver bem com a família, com a esposa, mas quando chegam dentro de casa, são pessoas completamente diferentes daquilo que ensinam na igreja. Você não tem como seguir uma pessoa dessa. Aonde você vai observar? Você vai observar isso na vida das pessoas que estão ao lado dessas pessoas, desses pastores. Então você tem que, não apenas pastores, em particular, mas qualquer pessoa, porque eu conheço pessoas que não são pastores, não são líderes, mas que eu tenho prazer em olhar para essas pessoas e dizer assim: tem coisas nessa pessoa que eu gostaria de absorver para a minha vida, porque são valiosas. E eu não posso deixar de me lembrar aqui de uma irmã em particular, a irmã Lúcia. Irmã Lúcia é uma pessoa que eu admiro e uma pessoa que eu tenho ela com um carinho muito grande, porque eu vejo que tudo aquilo que ela vive e viveu na sua vida expressa aquilo que ela aprendeu de Jesus. Ela é uma mulher dedicada, uma mulher dedicada à família, dedicada à obra social, dedicada aos mais necessitados, dedicada aos mais carentes. Ela acolhe pessoas, ela abraça pessoas. Ela já está chegando aos seus 90 anos de idade, mas continua cheia de vigor espiritual, de vida espiritual. É isso que eu quero para mim. Então, eu olho para essas pessoas e eu digo: isso sim, isso é importante. Então, não adianta só olhar para Jesus, porque você não vê Jesus. Você não é mais como os discípulos, apóstolos que caminharam com Jesus. Você agora tem pessoas. E aonde você vai ver isso? Na organização, na igreja. Você vai observar
os pastores, você vai observar os líderes, o exemplo, a conduta, a maneira como falam, a maneira como se expressam, sem ira, sem maldade, sem rancor. Você percebe isso, a gente percebe isso nas pessoas. Você percebe quando a pessoa quer ser mais do que a outra, você percebe quando a pessoa é rancorosa. Isso é simples, é fácil observar isso. Essas pessoas, você ora por elas, você procura ajudá-las, orando, intercedendo, para que elas se descubram, para que elas possam se descobrir. Você não as julga, você só ora, intercede e coloca elas no altar do Senhor. Mas você não as segue, você não pode seguir essas pessoas. E você olha para outra, você olha para uma pessoa que está do seu lado, às vezes quieta, e você começa a observar pessoas de oração. Tem pessoas na igreja, na nossa igreja, aqui especificamente, que eu tenho uma admiração tremenda, porque a maioria mulheres idosas, que são mulheres que têm sabedoria no falar, sabedoria no olhar. Tem pessoas que basta olhar e perceber a presença de Jesus em sua vida. São mulheres de oração, mulheres dedicadas, mulheres que observam, são observadoras. Essas pessoas você tem que observar e procurar observar os procedimentos, o caminhar dessas pessoas e procurar praticar na sua vida. Por isso, é importante sim. Vamos ver o que mais que a gente quer. O que é ser cristão hoje? Marcelo perguntando. Marcelo, o que é ser cristão hoje é isso, é abraçar uma causa em nome de Jesus e viver para ela. Né? Qual é a causa que a gente vive hoje? Eu abracei uma causa na minha vida, que hoje, para a minha geração de hoje, é ensinar o que eu recebi. É a única coisa que eu posso fazer, e as pessoas que estão à minha volta eu vou tentar ensinar através do meu procedimento, das minhas atitudes, das minhas ações, do meu desenvolvimento de vida. Eu vou tentar mostrar que, meio às circunstâncias mais adversas da vida que a gente possa enfrentar, eu posso chorar, me entristecer, ficar abalado, mas eu não vou deixar que a minha fé esmoreça. Eu vou procurar apoio em outras pessoas, eu vou procurar ajuda de outras pessoas. Isso é ser cristão, é olhar os ensinamentos que eu recebi e tentar colocar em prática. Isso é seguir a Jesus Cristo. Ser cristão é seguir Jesus. E quando eu leio os evangelhos, eu olho Jesus. E eu vou procurando olhar Jesus e as pessoas à minha volta e encontrar aquelas que mais se identificam com aquilo que eu estou lendo, com aquilo que eu estou aprendendo de Jesus. E essas pessoas, eu me uno a elas, eu me aproximo delas, porque eu quero aprender com elas. E quando eu aprendo alguma coisa, eu quero ensinar a outras pessoas. Isso é ser cristão, desenvolver a vida de uma maneira oportuna, real, verdadeira. Olha, o Wilton, que bom, Wilton, tudo bem? O Wilton está dizendo o seguinte: olha, o que está vivendo nos dias de hoje, Deus nos dá a oportunidade para ser o organismo espiritual e possamos praticar a essência do amor ao próximo. Com certeza, Wilton, hoje, mais do que nunca, em toda a história, para as nossas gerações atuais, a gente tem a oportunidade de desenvolver isso. Essa semana, voltando do hospital com a minha esposa, à noite a gente estava com fome, a gente parou lá na Tijuca, no caminho, a gente já era tarde da noite, e a gente parou numa barraquinha para comprar um sanduíche. E o rapaz da barraca de sanduíche, cachorro-quente, ele estava conversando comigo enquanto preparava, e chegava pessoas para falar com ele, e eram pessoas que viviam na rua, não é verdade? Aí ele dizia para mim o seguinte: olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor parou aqui, vai chegar muitas pessoas pedindo para o senhor pagar um lanche. Mas ele chegou para mim e disse o seguinte: essas pessoas já receberam lanche, essas pessoas já passaram por aqui antes, já comeram,
mas elas não se satisfazem, parece que está faltando alguma coisa na vida delas. Eu não consigo identificar o que é. E eu tive a oportunidade de falar com aquele senhor, e eu dizia para ele o seguinte: talvez não seja algo que esteja faltando na alma dessas pessoas, porque a comida elas recebem, a comida elas vão receber. Eu ia pagar um lanche para uma das pessoas, e aí o rapaz falou assim: mas você acabou de lanchar há pouco? Aí ele olhou para o dono da barraca, saiu e disse o seguinte: o senhor ia pagar um lanche para ele e ele não tem necessidade agora, porque ele acabou de lanchar há pouco, não tem 15 minutos que ele abordou um outro cliente aqui. Então as pessoas estão sem saber o que tem na alma delas. E eu falava: será que não é na alma dessas pessoas? Essas pessoas estão vazias de algo maior. E ele me perguntou: mas o que é que pode ser isso? Eu falei assim: talvez essas pessoas estejam com falta de Deus no coração. E aquele homem: como é possível colocar Deus no coração das pessoas? Ah, isso dá muito trabalho, Senhor. Isso é preciso que a gente tenha trabalho, a gente tenha que abraçar essas pessoas, lutar por uma causa, acolhê-las. A gente tem que desenvolver e ensinar isso. O senhor sabia? E aí eu tive a oportunidade de falar para ele: olha, o evangelho, a graça de Jesus é para todos, para eles, assim como é para o senhor e foi para mim. O senhor é crente? Ah, eu sou. Pois é, eu conheço tanta gente que era crente, hoje é tudo drogado, está tudo aqui na rua. Eu falo assim: pois é, de alma vazia, de coração perdido, perderam a essência do amor ao próximo. E às vezes o próximo perde o próprio amor, que é pior. Então a gente tem sim, Wilton, que desenvolver isso. Estamos muito mais preocupados com o que vão dizer de nós no modelo religioso. Marcelo está colocando aqui. Estamos muito mais preocupados com o que vão dizer de nós no modelo religioso, que as pessoas pensam ser bíblico. Estamos sendo apedrejados, sem ao menos sermos julgados por Jesus. Então, a quem devo seguir? Essa é uma pergunta complicada, Marcelo. Por quê? Para todos nós que vivemos debaixo de uma determinada doutrina religiosa, nós vamos ter que nos adaptar a ela ou não. Se nós nos adaptarmos a ela, nós vamos ter que nos moldar até o ponto que a gente chegue à conclusão de que isso aqui não é mais para mim. E para eu chegar a essa conclusão, eu tenho que estar certo, eu tenho que ler as Escrituras, eu tenho que falar mais com Deus, eu tenho que ter mais intimidade com Deus para conhecer isso. E saber identificar essa linha tênue que separa o religioso do espiritual. Quando você abraça o modelo religioso, você descamba para um lado distante da espiritualidade e você se torna como fariseu. Obrigado, Deus, que não sou como esse pecador. Isso é espírito de fariseu. E quando isso acontece, a gente começa a observar e a gente começa a ir para o lado da espiritualidade, nós somos apedrejados porque nós não vivemos como antes. Mas o que é melhor? Ser apedrejado e ver Jesus à destra do Pai como Estevão? Ou continuar seguindo a mediocridade da religião? Eu acho que a gente tem que viver como um organismo vivo e é melhor ser apedrejado. Eu não sei se vocês já experimentaram isso, eu já tive essa sensação de ser literalmente apedrejado. Eu vou contar essa história rapidamente para você. Eu fazia um trabalho na cidade, no interior de Minas Gerais, onde a nossa igreja, como eu disse, a nossa igreja abraçava causas de poder levar o evangelho, implantava a igreja, plantava igrejas em outro lugar. Então a gente foi plantar uma igreja no interior de Minas, numa cidadezinha pequena de Minas. Depois nós levamos uma pessoa, consagramos a ela ao ministério pastoral e lá colocamos aquela pessoa. Então lá naquela cidade pequena, quando nós íamos
fazer, uma vez por mês, nós fazíamos uma viagem missionária para aquela cidade, e íamos 2 ônibus da igreja fazendo aquela viagem, e a gente ia para a praça. Uma determinada vez, nós recebemos uma pessoa que veio o seguinte: quem é o pastor aqui? Aí vieram para mim, o pastor Carlos Alberto, vieram para mim e disseram assim: o padre da igreja disse para o senhor não fazer reunião hoje aqui, porque ele não quer, porque vocês estão vindo aqui para um lugar que já tem igreja, que é a dele, então vocês não podem fazer isso. E eu ouvi aquilo, eu falei assim: tudo bem, a gente vai ficar aqui um pouco e a gente não vai agredir nada que tenha a ver com a igreja do seu padre. E ele virou as costas e foi embora, mas nós não saímos, ficamos ali sentados, reunimos, não tinha caixa de som, não tinha nada. Nós reunimos a igreja à volta ali de uma roda, ficamos ali, e eu então comecei a falar, e as pessoas começaram a se chegar, e começaram a se aproximar, e a gente está ensinando a palavra de Deus. Daqui a pouco veio um grupo de umas 10 pessoas, e elas se dirigiram até nós, e disseram o seguinte: vocês têm que sair daqui, saiam daqui. E daqui a pouco, uma dessas pessoas foi lá no meio da rua, na calçada, pegou uma pedra e atirou na minha direção. E acertou em mim. Uma pedra pequena, mas acertou. E outros se sentiram motivados: vocês têm que sair daqui, senão vocês vão ser apedrejados. Nós vamos apedrejar vocês. E todos nós tivemos que sair. Nós falamos: calma, não precisam fazer isso, nós vamos sair. Eu pedi licença, fiz uma oração, terminamos a nossa reunião e fomos para casa onde nós estávamos sendo acolhidos. Então, o que é mais importante? Você abraçar uma causa e ser apedrejado, mas sair com a certeza no coração de que você fez o que era preciso? Porque a partir daquele momento, a igreja começou a aparecer. E depois aquela casa se tornou um local onde a palavra de Deus era pregada, não mais uma vez por mês, mas semanalmente, depois quase que diariamente, e depois compramos um terreno, implantamos uma igreja, recebemos uma ajuda de umas pessoas para fazer uma igreja, fizemos uma igreja, e lá está a igreja até hoje. Que coisa bonita, abraçar uma causa e saber que é melhor você lutar por essa causa e às vezes ser apedrejado do que você aceitar a religiosidade que impera nos dias de hoje. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. O tempo todo, Michele, amém. Marcelo, deixa eu ver. Roberta, pão é só um símbolo. Se for botar o pão do Marcelo, piora tudo. Não é verdade? Então não, o pão do Marcelo não dá certo não, esquece. É melhor do jeito que está. Irmãos, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa Escola Bíblica Dominical. Deixe-me só ler um outro texto. Eu quero recomendar a você, meu irmão, minha irmã que esteve aqui conosco nessa manhã, a ler esta semana, você ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Então, eu quero te incentivar a ler esta semana, são apenas 4 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia, refletir, meditar sobre esse capítulo que você leu. E você pode colocar as suas observações, perguntas, porque eu vou dizer por que isso. A carta de Paulo aos Colossenses, ela tem lições tremendas. E eu quero terminar lendo para você a importância de nós não vivermos mais debaixo de uma religiosidade, de um legalismo forte. E você saber identificar o que é valioso na fé cristã para a sua vida. Eu dou graças a Deus porque eu estou numa igreja onde é anunciada a verdade do Evangelho sem fantasias, sem enganos. Você sabe o quanto é duro ser cristão. A gente não tem essa ideia
Pelo menos não se tem ensinado isso na nossa igreja, de que o evangelho é simples e fácil. Não é. Você pode ser apedrejado, inclusive, não é verdade? Mas ele vale a pena, porque é boas novas, enche o nosso coração de alegria, de contentamento. O nosso coração, eu não sei explicar, irmãos. O pastor Roberto da nossa igreja diz que ele tem essa alma de cristão que impera sobre ele. Talvez seja isso que eu sinto, essa coisa tão maravilhosa que há no nosso coração, pelo menos no meu coração, quando eu falo de Jesus. Eu não sei explicar realmente o significado do que eu sinto, mas é uma intensidade, uma alegria, um prazer, falar do evangelho, de boas novas. Isso me encanta, me alegra. E aí eu chego às escrituras e eu digo assim, eu não quero mais viver com essa culpa constante no meu coração, de que, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não. E eu vou para as escrituras, eu vou aprendendo, meu coração vai ficando leve. Então leia a carta aos Colossenses. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Que coisa maravilhosa. Você e eu temos Cristo Jesus no coração, na alma, na vida. Meu querido, então, olha, continue a viver nele. Leia, meu querido. Essa semana eu passei lendo essa carta de Colossenses. Que coisa maravilhosa, quanta coisa maravilhosa eu novamente pude aprender. Então, li para você o capítulo 2 de Colossenses, verso 6 ao verso 9. Então, edifique-se. Não adianta você ir para a igreja e não receber o ensino e não fazer nada com ele, não procurar praticar. Não julgue os outros. Mateus 5, 6 e 7, tá bom? Mais uma vez, repetindo, você não pode julgar, você tem que parar de julgar, você tem que parar de mentir, você tem um caminho apertado pela frente, se alguém bater na tua face, dá outra, se alguém te fizer caminhar uma milha, você caminha duas. Você não pode ficar olhando para a sujeira do olho do outro quando o seu tem um maior. Então você é bem-aventurado porque chora, você é bem-aventurado porque sofre perseguição, você é feliz, bem-aventurado porque é manso e humilde do coração. Então você tem muito ensino em Mateus 5, 6 e 7 para você colocar na sua vida e vivenciar nele, em Jesus Cristo. E aí, meu irmão, você não vai viver mais com o peso da culpa que alguém possa colocar em você. Porque você está falando isso, porque você está fazendo isso, você não tem fé. Essas pessoas, elas vivem fora de uma realidade espiritual completamente diferente. Os amigos de Jó, não é verdade? Os amigos de Jó foram muito bacanas no início. Ficaram 7 dias com ele, do lado dele, vendo o sofrimento dele, chorando com ele, sofrendo com ele. Mas chegou um momento, eles cansaram, eles falaram assim, não é possível, Jó, sinto muito, tem alguma coisa errada aí. Você pecou, tem algum pecado escondido. O outro disse, isso é pecado da geração passada que você está pagando hoje. Jó, conta essa história direito, tem pecado oculto aí na tua vida, é por isso que você está passando, você não tem fé, você não caminha, você não sabe, né? Você não vai à igreja, você não aceita determinadas coisas. Então, amigos de Jó. Esses amigos, você faz como Jó, ora por eles. Porque quando você orar por eles, muda a tua história, a tua trajetória. Foi isso que aconteceu com Jó. Quando Jó parou de perguntar a Deus
porque tudo estava acontecendo, porque os seus amigos estavam lhe dizendo que poderia acontecer, porque poderia estar havendo com ele, e ele começou a orar pelos seus amigos, a história de Jó mudou. E diz a Bíblia que Deus mudou a história de Jó a partir do momento que ele começou a orar pelos seus amigos. E Deus retribuiu, restituiu tudo em dobro para Jó. Então, essas pessoas que colocam peso sobre você, tira esse peso. Jesus disse que quando você estiver sobrecarregado e oprimido, para você ir até Ele. Abra teu coração, porque o fardo de Jesus é leve. E você vai encontrar descanso para a sua alma em Jesus. Então, conheça Jesus nas Escrituras. Conheça os Evangelhos, leia mais as Escrituras, medite mais nas Escrituras. Você não pode dizer que não tem tempo, porque hoje o que você mais tem é tempo de sobra para ler as Escrituras. Coloque o fone de ouvido e leia. Hoje em dia você lê a Bíblia com fone de ouvido. E quando você quiser dar pausa, você volta e lê aquele texto de novo. Tem textos que todo dia você recebe. Todo dia eu estou botando no meu story no Facebook um texto bíblico, que é o texto bíblico que eu estou refletindo. Então, vai lá, meu irmão, faça a sua parte. Não deixa vir peso sobre a sua vida, não. Porque a Bíblia diz que Paulo escreveu, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Viva nele, por ele, para ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Agora, deixa eu te falar. Próximo domingo, a nossa EBD vai ser diferente. O tema da nossa EBD vai ser o seguinte: você pergunta e o pastor responde. Eu vou responder todas as perguntas, todas que você colocar. Eu vou abrir a EBD com as perguntas que você quiser colocar para mim. Então, se você quiser, você pode mandar a sua pergunta para o meu WhatsApp, ou se você quiser, você manda para o meu WhatsApp privado, tá bom? Você sabe qual é. Você pode ir lá e mandar a sua pergunta que eu vou anotar para tentar responder no próximo domingo. Ou se quiser mandar por e-mail, pastorcarlosalbertofeitosa@gmail.com. Então você manda a sua pergunta, porque a nossa EBD, domingo que vem, vai ser você pergunta e o pastor responde. Esse é o tema da nossa EBD. E no outro domingo, domingo dia 19, você pergunta e o pastor responde. E no domingo 26, você tem o outro tema também, você já pode anotar aí se você estiver interessado. Sal que não tempera e luz que não ilumina. Vamos pensar sobre isso? Jesus disse que nós devemos ser sal nessa terra, luz para iluminar, mas tem igreja que não está temperando nada, não está dando sabor a nada, e tem igreja que não está iluminando nada, tem vidas que não estão temperadas, tem vidas que não têm luz, brilho próprio. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, vamos estar aqui. Domingo, você pergunta e o pastor responde. No outro domingo, sal que não tempera, luz que não ilumina. Os temas para a nossa próxima EBD. Pode perguntar. Então pode mandar, desde já você pode mandar as suas perguntas para o meu WhatsApp privado e você pode mandar, se quiser, para o meu e-mail também, pastorcarlosalbertofeitosa@gmail.com. Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que nos assistiu e você que está nos assistindo depois de termos passado essa manhã. Você que talvez esteja assistindo durante a semana, porque vai estar lá na nossa página, está lá no nosso Facebook, então você pode ter assistido depois. Você pode também participar conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida, pela sua saúde. Quero também orar por aquelas pessoas que estão na frente da batalha, enfermeiros, médicos que ainda hoje estão lutando, pessoas que não podem parar de trabalhar, pessoas que continuam trabalhando, tantas pessoas que estão envolvidas ainda hoje em tantas áreas. Orar pela nossa igreja, para que logo a gente possa voltar a essa nova normalidade. Eu não sei como é que vai ser, mas
a gente vai encontrar uma maneira de viver junto, voltar a se abraçar de novo. Logo a gente vai poder fazer tudo isso que a gente fazia de maneira melhor, diferente, mas bem mais viva, como um organismo vivo. Amém, irmãos? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela manhã desse dia, obrigado por esta escola bíblica dominical, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, que participaram conosco. Obrigado por aqueles que estarão nos assistindo ao longo dessa semana, aqueles que estarão sendo tocados por esses estudos. E eu quero te pedir, Senhor, que à medida que os teus filhos forem estudando, aprendendo, que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, possa tocar em seus corações a vivenciar aquilo que estão aprendendo de Jesus. Então, toma cada um em tuas mãos, toma cada família em tuas mãos, guarda, protege. Senhor, eu quero interceder por aqueles que estão na frente da batalha, que são os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os médicos, que ainda hoje estão enfrentando essa doença tão triste, que tem ceifado tantas vidas, e que a gente fica tão sensibilizado em ver tantas famílias sofrendo porque perderam seus familiares para essa doença. Então toma essas famílias em tuas mãos e os abençoe. Abençoa a nossa igreja, Senhor, que logo mais nos cultos que serão celebrados, que a tua graça se manifeste, que o poder do teu evangelho envolva todos que ali estiverem, que o Senhor tome a boca do pastor para pregar a tua palavra, ensinar aquilo que o Senhor tem desejado para a tua igreja. Toma as vidas que ali estiverem em tuas mãos e os abençoe e nos dê uma semana cheia da tua presença, da tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada para você. Um dia maravilhoso. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não esqueça, viva hoje como se Jesus Cristo voltasse ainda hoje. Deus te abençoe. Até lá. Um abraço.